Bem-vindos a mais uma Masterclass! Então, hoje eu vou dar algumas dicas para você que tem pele oleosa, o que você procurar, o que você lê na embalagem para julgar uma base como ela sendo tipo uma boa compra ou uma má compra, e algumas dicas para não errar e acabar comprando uma base péssima. Obviamente que isso aqui são só dicas, é totalmente possível você seguir todas as minhas dicas e acabar comprando uma base ruim. Eu tenho várias bases que eu não gosto aqui em casa, mesmo levando em consideração essas dicas, mas eu acho que vai ajudar muita gente de pele oleosa a cometer erros básicos na hora de comprar e acabar comprando um negócio que a pele não se identifica, beleza? Então são dicas, não é nada à prova de ferro, mas eu acho que vai ajudar bastante. No Brasil, comprar uma base para pele oleosa não é uma tarefa difícil, justamente porque aqui a maioria das pessoas que compram cosméticos, pelo menos eu acredito que seja, não sei se tem uma pesquisa oficial para isso, mas pelo menos na minha observação, a maioria das pessoas que eu conheço, que eu vejo consumindo maquiagem, dizem que tem pele de normal a oleosa. Então é um tipo de pele bastante popular aqui no Brasil também, por causa do clima mais quente, mais tropical. E por coincidência ou não, base para pele oleosa é a fórmula mais famosa aqui no país. Se você sair para os Estados Unidos ou for visitar alguém na Europa, sei lá, quando a gente conseguir viajar de novo, vocês vão perceber que o mercado de base lá é um pouco mais diferente. Mas aqui no Brasil o babado é pele oleosa e tem muita opção, então não é uma coisa difícil de encontrar. A primeira coisa que você tem que procurar é uma base, a base de água ou a base de silicone. A base de silicone também tem água na fórmula, mas você vai ver, quando você lê aqui a lista dos ingredientes, você vai ver um monte de one. Não sei o que lá, tipo palavras terminadas com one, que são derivados do silicone, na verdade. De novo, essa é a fórmula mais famosa, assim, do Brasil. A maioria das bases são água ou siliconadas. Tem bases à base de óleo, mas é muito mais difícil de você encontrar. Então a chance de você comprar uma base à base de óleo é muito pequena, mas mesmo assim é algo que você tem que ficar na cabeça. Uma maneira de você identificar essas bases, que são a base de água ou de silicone, sem olhar a fórmula, geralmente elas vêm descritas como sendo oil free, ou tipo livre de óleos. Beleza? Então, geralmente significa que o ingrediente principal é água ou silicone, beleza? Se você tá procurando pela sua primeira base que você vai comprar, procure bases de média cobertura e de longa duração. Eu acho que esses dois tipos de coisa agradam muita gente. Ou seja, uma base que você coloca na pele e não é tão intimidadora, a cobertura não é tão intimidadora que você sente que você tá de máscara, ou então você fica um pouco desesperada tentando espalhar. E se é a sua primeira base, provavelmente você comprou no tom errado. Se você quer saber, eu tenho um guia de como escolher o tom certo da base, eu já postei inclusive nesse canal, então dá uma investigada aqui no canal e você vai ver que eu já postei como você acertar no tom da base. Mas se é a sua primeira base, você provavelmente errou no tom, não tá 100% certinho. Então a base de super alta cobertura é muito mais difícil disfarçar quando você compra o tom errado, e você fica com aquela sensação de que, ai meu Deus, essa base vai cobrir minha cara toda, eu não sei passar direito, e aí ela começa a secar e você não terminou de passar e fica aquela confusão. Então eu acho que uma sólida cobertura média é o suficiente pra você, mesmo se você ter errado o tom natural da sua pele vai transcender a base um pouco e vai dar aquele migué. Fora que se você for pra uma ocasião que você gosta de mais cobertura, você pode aplicar mais camadas de base. E a longa duração, óbvio, é muito importante, justamente porque uma base a gente não gosta de ficar, tipo, é muito difícil você retocar uma base, a não ser você dar uma leve matificada com pó, mas uma base que fica escorregando da pele, transferindo em toda a roupa, é muito chato. Então a base de longa duração é bem legal. Não acredite muito nessas bases que dizem que duram 24 horas, 48 horas, tá? Uma base de longa duração com uma promessa realista vai durar aí no máximo, sem retoques, mais de 8 a 10 horas, 12 horas no máximo, tá? Mas uma base normal deve te durar aí de 4 a 6 horas, sem retoques. E uma de longa duração de 8 a 10 horas, assim, sem retoques também. É mais ou menos aí uma estimativa realista do que você pode esperar de uma base sem retoques, beleza? Outro fator imprescindível na hora de você comprar uma base para pele oleosa é que a maioria dessas bases com efeito mate, tá? Que são bases mais voltadas para quem tem pele oleosa, elas oxidam, e isso é muito importante que você fique de olho. Então, quando você for comprar uma base que não seja online, né? Eu acho que nossa vida tá online, e realmente
comprar base online e acertar o tom é muito mais difícil do que pessoalmente. Se pessoalmente é difícil, online, então até eu não consigo. Evitar ao máximo comprar base online porque eu erro mesmo. Mas se você conseguir comprar pessoalmente, pega, testa e espera a base secar, porque a maioria das bases mate para pele oleosa, elas secam e elas escurecem um pouco, é normal. Uma oxidação que eu julgo ser uma oxidação boa é aquela que deixa levemente mais escurecida ou levemente mais... muda o tom, basicamente. Só que ela não vai para um tom muito alaranjado, muito doido, porque há uns tempos pra cá as bases mates têm evoluído ainda mais, mas ainda tem algumas que quando ela começa a oxidar, começa a secar, ela vai ficando alaranjada e perde totalmente aquele tom de pele natural, fica uma coisa muito estranha, basicamente. Então testa, coloca na mãozinha, espera secar e aí sim você compara o tom, porque a maioria das bases mates vão oxidar. É uma coisa da fórmula, acontece. A fórmula mais sequinha tem isso, mas nada que você não possa contornar esperando 2-3 minutos para você ver real o tom dela já seco, beleza? Eu trouxe aqui algumas bases que eu julgo que tem no mercado brasileiro que são as melhores. Assim, tem outras, mas eu acho que essas aqui é que eu mais uso no meu dia a dia. E aí eu vou começar da mais cara para mais barata, mais ou menos. Eu trouxe aqui de várias seleções de preço, tá? Gosto muito dessa aqui da Fenty Beauty. Eu acho que a Fenty Beauty chegou no Brasil com essa base que foi perfeita pro nosso clima. Eu acho que essa é uma das bases para pele oleosa mais bonitas. Ela tem um efeito muito estranho, que é assim, quando você aplica ela primeiramente, você fala, nossa, vai ficar seco, hein? Mas com o passar do tempo ela vai, não sei, ela vai funfando com a pele e ela funciona muito bem com a pele oleosa, de longuíssima duração, uma cobertura muito decente, assim, ela não é aquela máscara, mas também ela não entrega uma diferença, é maravilhosa, eu gosto muito dessa. A gente já fez o dupe desse aqui, ó, do BB Cream da Vizela. No meu canal principal de makes, inclusive, eu comparo esses dois, tá? Então, BB Cream da Vizela é milhões também. Uma descoberta recente foi essa aqui, a Dream Coverage da Unimakeup. Ela é mais difícil de achar, mas se você achar essa base, ela é muito boa pra pele oleosa também. Eu pessoalmente recomendo a Soft Matte da Ruby Rose. O acabamento dela não é tão mate quanto alguma dessas bases que eu tenho aqui, mas na minha pele ela dura muito. Porém, toda vez que eu menciono essa base, muita gente vem me mandar DM falando que a base não durou muito na pele. Na minha pele dura bastante. Eu amo, é uma das minhas bases favoritas de todos os tempos. Eu tenho uns 5 tubinhos dela aqui na minha coleção, mas fica ligado porque é amar ou odiar, tá? Tem gente que ama junto comigo, mas quando não dá certo, ela não dá certo de jeito nenhum. Outra base muito boa pra pele oleosa é a Matte Real, dura muito na pele. Todas elas são mais secas, tá? Então assim, se você não tem pele oleosa, realmente talvez não seja a sua pegada. Mas muito boa ela, dura bastante no rosto, eu gosto muito, com uma cobertura bem decente. E uma última dica pra você que não tem pele oleosa, mas caiu nesse vídeo e quer saber, tipo assim, comprei errado uma base pra pele oleosa, só que minha pele é mais seca. O que fazer? Hidratação. Coloca antes da base um super hidratante, tá? De preferência um hidratante basicão, sabe? Sem muito ciricutico, mas um bom hidratante, um Nivea, sabe, da vida. Pode colocar no rosto, um salve maravilhoso. Hidrata bem a pele, deixa a pele absorver aquele hidratante, aplica a base e sela a base com o mínimo de pó possível. Se você achar que não precisa de pó, inclusive, não coloca, beleza? Mas essas são as minhas dicas para compra perfeita da base para pele oleosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Para você ver mais resenhas de base, eu tenho o meu canal de resenhas, né, que é o canal principal, acho que vocês conhecem. Então dá uma pesquisada por lá, algumas resenhas de base que eu acho que vocês vão amar, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, não se esquece de dar o like e se inscrever nesse canal. Vejo vocês na próxima. Um beijo!